Suspeito de ameaça telefônica, juiz Eduardo Apio é afastado da Operação Lava Jato. Tribunal de Contas da União pede esclarecimentos sobre viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Agrotins, maior feira do setor agropecuário do norte do país, tem movimento recorde de negócios e se consolida nacionalmente. E Rede Brasil de televisão reexibe novela Happy Ending, O Caminho do Destino em versão inédita e sem cortes. O Brasil News está começando. O novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, foi afastado de forma cautelar pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apio é investigado por supostamente intimidar o filho de um desembargador em um telefonema. A decisão foi tomada no fim da noite desta segunda-feira. Ao portal G1, Apio disse que não tinha conhecimento sobre o assunto. O juiz da Lava Jato foi afastado depois de uma investigação a pedido do desembargador do TRF-4, Marcelo Malucelli, sobre uma ligação feita ao filho João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio de Sérgio Moro, ex-titular da 13ª Vara. Na ligação, o interlocutor se identificou como Fernando Gonçalves Pinheiro, um suposto servidor da área de saúde da Justiça Federal. A análise de peritos da Polícia Federal, porém, corrobora fortemente a hipótese de que a voz era do juiz federal Eduardo Apio, crítico de Moro. Fernando Gonçalves Pinheiro, você pode ligar novamente para cá, não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente aos filhos. Entendi, mas olha, me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... Essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... Se o Marcelo... Mas como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Ligo no tribunal, não há problema nenhum. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Segundo o desembargador, que em abril, após ser alvo de uma investigação do Conselho Nacional de Justiça, pediu para não julgar casos da Lava Jato por causa da relação do filho com Moro. Uma pessoa ligou para João se passando por servidor da Justiça Federal e fez ameaças. É que o senhor ligou e falou... eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Até incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Pode chamar aqui no setor de saúde, que nós temos aqui. Setor de saúde. 210, 50. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Agora tá certinho. Aprontado? A investigação do TRF-4 diz que Eduardo Apio acessou 2 vezes, em 13 de abril, um processo judicial em que havia o telefone de João Malucelli. A ligação citada ocorreu horas depois desse acesso, segundo a investigação da TRF. Está marcada para hoje na Câmara a leitura do relatório final do novo marco fiscal do governo. Quem tem todos os detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal, encerrou na segunda-feira, ontem, as conversas sobre alterações ou não no arcabouço. Está marcada para hoje, terça-feira, a leitura do relatório. Ele dá mais alta importância porque agora o documento traz na sua íntegra a possibilidade de deputados e até de senadores que depois vão votar
o conhecimento de todo o arcabouço fiscal, em todos os seus pormenores. Pois bem, isto porque, como se sabe, amanhã vai ser apresentado ao plenário, que deverá, entre quarta e quinta-feira, no máximo, votar o arcabouço, que depois, então, segue para o Senado. Nesta terça-feira, houve um encontro entre o presidente do Banco Central, o presidente do Congresso Nacional e o presidente da Câmara, e houve harmonia, não só com relação à aprovação do arcabouço fiscal, como da próxima reforma tributária. Ponto. O que acontece é o seguinte: o governo está louco para poder aprovar esse arcabouço, porque o governo acha que isso vai ajudar a derrubar o juro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse que não é bem assim, que tem outros fatores. Evidentemente tem inflação, tem seca, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Mas, se não é fundamental, é da mais alta importância a aprovação do arcabouço fiscal amanhã e quinta-feira pelo Senado. Pois bem, eu conversei ontem com o ministro da Agricultura, Fávaro, porque no começo do mês de maio de todo ano é aprovado o Plano Safra, que é fundamental, este sim, para as exportações brasileiras do agronegócio. Ele me disse o seguinte, que o ministro da Fazenda, Haddad, prometeu a ele que vai dar um Plano Safra gordo, mas dependendo do arcabouço fiscal. Então, os senhores estão vendo que o arcabouço fiscal é fundamental também para o que acontece dentro do governo. Pois bem, o jornal Estado de São Paulo fez uma pesquisa do fim de semana e ontem e chegou à conclusão que 147 deputados vão votar a favor do arcabouço fiscal. Preste atenção. Pacheco é a favor da aprovação do arcabouço. O governo é a favor. E o principal, Lira, é a favor. O presidente da Câmara lidera 513 deputados, o que nunca aconteceu nos últimos 30 anos no Parlamento brasileiro. O Tribunal de Contas da União pediu esclarecimentos à Casa Civil sobre a viagem do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos no fim do ano passado. Segundo a representação, Bolsonaro é acusado de desvio de finalidade no uso de recursos públicos. O Tribunal de Contas da União solicitou informações à Casa Civil sobre a viagem realizada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 30 de dezembro do ano passado aos Estados Unidos. O TCU atendeu a um pedido do ex-deputado federal Elias Vaz, que ingressou em 31 de dezembro de 2022 com uma representação na qual acusa Bolsonaro de desvio de finalidade no uso de recursos públicos. No relatório, foram constados gastos de mais de 22 milhões de reais no cartão corporativo, além de 1.200.000 em alimentação dentro da aeronave presidencial. Logo abaixo foram incluídas também as diárias pagas aos militares que fizeram parte da equipe de segurança, que totalizam quase 7 milhões de reais. O órgão fiscal deu 15 dias para que a Casa Civil apresente justificativas para a viagem ter sido realizada a menos de 2 dias do final do mandato de Bolsonaro, com gastos registrados no cartão corporativo. O tribunal ainda solicitou um relatório das despesas realizadas. Segundo o documento, as explicações precisarão conter o motivo da viagem realizada pelo ex-mandatário, o alto valor gasto e o uso de um avião da Força Aérea Brasileira. A seguir, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, planeja expandir cobertura 5G no Brasil. Pacto contra a fome é lançado em São Paulo com presença de ministros de Lula, governador paulista Tarcísio de Freitas e prefeito da capital Ricardo Nunes. Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.